Gostaria de cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor Jesus. E neste momento dizer que estou feliz por esta oportunidade em que aqui Deus tem dado para nós podermos mais um pouco, meditarmos na palavra de Deus. Porque nada melhor é do que você poder falar da mensagem do nosso Deus. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem muito forte sobre a unicidade de Deus. É um tema que tem tomado muito a mente das pessoas e confundindo muitas pessoas. Mas eu quero dizer que a Bíblia, ela vem por inteiro falando que há um só Deus, Criador de todas as coisas. Quando no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele está dizendo para nós: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em Gálatas 3 e verso 20, ele diz que Deus é um. A crença ou crer em um único Deus é chamado de monoteísmo. É uma palavra derivada de duas. Monos, que no grego significa só, singular, um. E o Theos, que significa Deus. Então a crença em um só Deus. E em toda a palavra você vai ver a existência de um só Deus. Apenas um Deus. Apenas um Senhor. E essa doutrina, ela é o centro da mensagem da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ensina isto de um modo claro e enfático. Apesar da simplicidade e da clareza com que a Bíblia apresenta Deus como único, muitos que creem na existência de Deus ainda não compreendem. Mesmo dentro do cristianismo, muitas pessoas, inclusive pessoas teólogos, pessoas que se dizem estudiosos da Bíblia Sagrada, pessoas que se dizem a profanar o Evangelho de Jesus Cristo, não têm entendido a unicidade de Deus. Então eu quero, em uma forma resumida, aqui mostrar para você a existência deste Deus. Deus, ele é invisível porque não pode ver. Ele é indivisível porque sua glória, ela não se divide a ninguém. E também ele é espírito, ninguém o viu e nem pode ver Deus. Então você vai ver que em todas as Escrituras existe apenas um Deus, Criador de todas as coisas. E o que a Bíblia diz a respeito disto? No livro de João, capítulo 4, verso 24, ele diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 1 João, no capítulo 4, verso 12, ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Quando também no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, Paulo, ele diz que aquele que tem só ele a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Também no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso
17, ele diz que, ora, o Rei é eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Colossenses capítulo 1, verso 15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então estou lendo para você alguns textos que comprovam a existência de um só Deus. Ainda que muita gente está aí querendo colocar na cabeça das pessoas que existem vários deuses, vários senhores, várias pessoas. Existem atributos. Nós temos que entender que a Bíblia ela é recheada de atributos de Deus que ali está opondo atributos, né? E não a personalidade. Então Deus é um só, mas que se manifestou em várias formas, né? Então no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 20, ele diz que não poderás ver a minha face, pois nenhum homem pode ver a minha face e vive, quando Deus estava falando a Moisés. Então em João capítulo 1, verso 18, ele disse que ninguém nunca viu a Deus, mas Deus unigênito que está ao lado do Pai, a quem o revelou. A Bíblia é muito clara com respeito de Deus ser invisível. Ele é Espírito. Então se ele é Espírito, ele é invisível, porque o Espírito não se vê, né? Então o Espírito não pode se ver. Prova disso que Deus ele é onipresente, né? É uma das características de Deus que nós vimos aqui, a onipresença, em que Deus está em todo lugar. Ele existe aqui no Brasil, existe na China, existe nos Estados Unidos, existe no Japão, existe na África, ele existe na Argentina, em qualquer lugar do planeta ele existe, né? Tanto que quando Isaías escreveu dizendo que a terra é como os cabelos dos seus pés, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque Deus é um Espírito. Só existe uma pessoa da divindade. E como pode, às vezes, as pessoas querer criar 2, 3 pessoas de uma divindade? Em que base fundamentada as pessoas criam essa base de 3 seres divinos? Então eu vou trazer para você alguns textos da Bíblia que mostram um só Deus, divino, um só Senhor, um só Criador. Quando lá em Deuteronômio 6:4 nós lemos que Deus é um só. Em Deuteronômio 33, verso 29, ele diz que eu sou, e somente eu, e não há outro além de mim. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 22, também fala que não há outro além dele. No livro de 1 Crônicas, capítulo 17, verso 20, ele diz também que não há outro fora de ti. Salmos 83, verso 18, ele diz para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, só tu pertence o nome, não há outro. Salmos 86, verso 10, porque, né, pois grande és o que opera maravilha, só tu és Deus. 43, verso 10 de Isaías, ele diz que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim outro nenhum também haverá. O verso 11 em seguida diz que não há outro além dele, fora de mim, não há outro Salvador. No capítulo 44, versículo 6, Isaías, ele diz que eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim também não há Deus. 45, verso 18, ele diz que eu sou o Senhor e não há outro. Marcos 12, 29, ele diz, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8 e 4, não há outro Deus senão um só. Efésios capítulo 4, versículo 6, não, porque há um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e para e por todos e em todos. 1 Timóteo capítulo 1, 17, que nós lemos, né? Que é o único Deus. Capítulo 2, verso 5,
também o que nós lemos, né? Que é o único Deus, quando ele diz que porque há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, este é o Senhor Jesus. Então eu te pergunto, afinal de contas, que Deus é este que eu estou aqui te apresentando? Ele é o Deus maravilhoso e possui características fantásticas. Como eu disse, a Bíblia está recheada de atributos, de características. Então, quando a Bíblia representa Ele como Filho, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, a Bíblia não está dizendo que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, mas que existe uma só pessoa em que teve essas três manifestações. Né? Ele teve a sua manifestação como Pai, o Criador de todas as coisas, lá no livro de Gênesis. Como Filho, ele teve sua manifestação descendo aqui, se fazendo filho, porque ele foi gerado. Como Espírito Santo, porque ele hoje habita em nós como Espírito, não em personalidade. Não é verdade? Então nós vemos que a Bíblia, por si inteiramente, ela vem nos trazendo essa questão. E uma curiosidade da Trindade é que você vai ver que a Trindade ela prega que o Pai é Deus, Ele é o Pai de Jesus Cristo que é Filho. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sendo que a Bíblia fala que, né, que foi Jesus Cristo, o Espírito Santo, que concebeu ali a Maria para que ela gerasse a Jesus Cristo. Então a Bíblia seria o contrário da doutrina trinitariana. Porque se a Bíblia diz que foi o Espírito que concebeu a Maria a virtude de dar à luz ao Filho, que este é Jesus Cristo, como pode ser Deus, a primeira pessoa da Trindade, ser o Pai de Jesus, sendo que quem concebeu foi o Espírito Santo? Então aí nós vamos tirar de base que essa doutrina é uma doutrina pagã. Não existe fundamento para essa doutrina. As pessoas tentam de várias formas recorrer a textos bíblicos, e não sabem nem interpretar os textos, trazer a explicação desses textos, coloca aí desfazendo, né, o que a Bíblia na verdade está dizendo. Então ele é cheio de características, atributos. Então a Bíblia representa muito isso. Então primeiro ele diz que o Senhor diz a respeito desse Deus. O que a Bíblia está dizendo? Ele diz que ele é onisciente, Mateus 11, 21. Onipotente, Apocalipse 19, verso 6. Ele diz que Deus é onipresente, Salmo 139, verso 7 a 12. Ele diz que Deus é eterno, no Salmo 90, verso 2. Deus é imutável, Tiago 1, 17. Ele é soberano, 1 Timóteo 6, 15. Deus é um Deus de justiça, Atos 17, 31. Deus é um Deus de amor, Efésios 2, 4 e 5. Deus é um Deus de verdade, João 14, 6. Deus é um Deus de liberdade, Isaías 40, verso 13 e 14. E Deus é um Deus de santidade, 1 João capítulo 1 e verso 5. E nós temos alguns títulos também, que isso que nós vimos aqui, as características de Deus. São algumas características. Agora vamos ver alguns títulos que se deu a Jesus Cristo no Antigo Testamento, mas que se você for ver no Novo Testamento, ele mostra que são títulos que se deu a Jesus Cristo no Novo Testamento, até porque no Antigo Testamento não havia sido revelado o nome, no Novo Testamento o nome se revelou e o nome é Jesus Cristo. Ele é o Jeová, né? Javé, que quer dizer o eu sou, autoexistente. O que nós lemos? Que ele é o princípio e o fim, que Apocalipse falou, né? Deus é o princípio, o meio e o fim. Então, ele é o Elohim, o Deus forte, o Adonai, o Senhor e Mestre. Então, existem títulos compostos de Deus no Antigo Testamento. Ou seja, quando a Bíblia fala do Elion, a Bíblia está dizendo que Deus é forte. Ele é o forte dos fortes. Né? Isaías 43, verso 13 e 14.
Quando ele diz o Deus El Shaddai, está dizendo que ele é o Todo-Poderoso, Gênesis 17, verso 1 a 20. Quando ele diz o Senhor é um Jeová Jireh, ele está dizendo que Deus é um Deus que proverá, o Senhor proverá, Gênesis 22 e 14. O Jeová Nissim, ele está dizendo que o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17 e 15. Quando ele diz Javé Shalom, ele diz que o Senhor é um Deus de paz, em Josué capítulo 6, verso 24. Quando ele diz, quando ele é um Jeová Samá, ele está dizendo que o Senhor é um Deus presente, Ezequiel 48, verso 35. E outros títulos, dados aí a Jeová no Antigo Testamento e que se concretiza aqui no Novo Testamento. Então todos esses títulos se resumem a uma só pessoa, um só Deus. A palavra de Deus revela, meu querido e minha querida, que é o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Quem é esse único Deus? Então ele se revelou, Jesus Cristo é o único Deus. E se Jesus é o único Deus que a Bíblia mostra, como pode haver outro Deus? Então o que você me diz a respeito disso? Porque João 1,18 diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está lá do Pai, qual o Pai revelou. Então ele foi revelado. Este versículo quer dizer que Deus tem Pai do seu lado direito e lado esquerdo. Este versículo não quer dizer que Deus, Pai, tem lado direito e lado esquerdo. Pois o Pai é Espírito e é um Deus onipresente, ele está em todo lugar. Que está em todos os lugares. Como poderia ele ter lado direito ou lado esquerdo? Então não existe, quando ele fala no sentido lado direito e esquerdo, ele está querendo dizer de lados, Então, e quando ele fala também que está à direita, que significa destra, ele está querendo dizer um total poder. E nós vemos que Jesus falou assim, que foi me dado todo o poder. Então, Jesus está centralizado no total poder de Deus. Quem é Deus? Deus é Jesus Cristo. Então Jesus para nós é a revelação do Deus invisível. Então quando houve a revelação, ele se revelou como Jesus Cristo. O nome. Olha o que João capítulo 1, verso 1 diz. No princípio ele era um verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo ele era Deus. O que era o verbo? A palavra. O verbo traduzido no grego significa logos e significa divindade manifestada. O verbo é a manifestação do único Deus para nós através de Jesus Cristo. Ele estava com Deus, mas não havia sido revelado. Até que Jesus veio, se revelou como Deus, e hoje, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 9, pois nele quem? Jesus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo está habitada toda a divindade. Mateus capítulo 28, verso 18, que Jesus está dizendo que foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Então quando ele desceu aqui, a partir do momento que ele se revelou como Deus, o nome revelando, então ele está dizendo, agora eu tenho todo o poder. Quando Jesus encontrou com Filipe, começou a lhe interrogar, mostra-nos o Pai e tal. Então, no final da história, nós vamos ver que João 10 e 30, ele diz que eu e o Pai somos um. E lá no capítulo 14, verso 9 de João, também ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Os trinitarianos, quero até abrir aqui um parênteses para dizer, que os trinitarianos, eles dizem que a pessoa de Jesus Cristo com Deus, neste verso aí de 14, o versículo 9 de João, eles explicam, colocando até a questão do marido e da esposa. Porque a Bíblia fala quando
um casal, uma moça, um rapaz se casam, a Bíblia fala que os dois ali se formam uma só pessoa, se unem, né? Ambos, os dois são um só. Mas ali os dois se unem um só, né? Em um laço matrimonial, mas, por exemplo, eu sou casado, eu não posso dizer para você, meu amigo, que você me vendo vê a minha esposa. Não, porque se você me vê, você só vê a mim. Se você vê a minha esposa, você vai ver só a minha esposa. Mesmo que nós estamos ligados em um só espírito aqui, né? Mas nós somos seres separados, né? Não juntos em um corpo, né? Mas em um só espírito ali agora. Então, quando Jesus falava assim, quem me vê, vê o Pai, ele está dizendo, se vocês olham para mim, Jesus Cristo aqui agora, vocês vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, nós somos um numa só pessoa, né? Eu mais a minha esposa, nós somos um, mas em duas pessoas, né? Então, você não pode me ver e ver a minha esposa, e você não vê a minha esposa e também não pode me ver na pessoa da minha esposa. Então, por isso que ele diz que ele é um só. E também ele diz que quem vê a ele vê o Pai. Porque ele é o próprio Pai, né? Então ele foi desde o princípio, ele foi. Apocalipse 22 e 13. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim, primeiro e último. Então ele foi desde o princípio, né? E Isaías capítulo 9, verso 6. E quando ele diz assim que o seu nome será, porque no Antigo Testamento não havia sido revelado o nome, era Deus, Jeová. Então diz, seu nome será o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Eram atributos. Então Filipenses capítulo 2, versículo 9, ele diz, pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E quando em João capítulo 1, verso 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo que nós lemos capítulo 1 aí, do João capítulo 1, verso 1, o verbo estava com Deus, né? Este verbo que estava com Deus, que era a palavra, ele se fez carne. Quem se fez carne não foi Jesus Cristo? E aí não fala que o verbo era Deus, no versículo 1, não fala que o verbo era Deus? Então a Bíblia fala que o verbo não se fez carne, então Deus se fez carne e habitou entre nós. Então nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Olha que João 14, verso 6, ele diz, que quando Jesus falou para eles, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Olha a palavra de Jesus. Vem. Não é ninguém vai. Então Jesus está dizendo aqui no momento. Jesus olha para os discípulos e diz, vocês não podem vir ao Pai a não ser por mim mesmo. Então se houvesse uma outra pessoa aí, Jesus diria, vocês não vão ao Pai ou não vai ao Pai a não ser por mim. Não, Jesus diz, ninguém vem. Vem a mim aqui, né, que sou o Pai a não ser por mim mesmo. Eu sou o Pai, louvado seja Deus, né? Então em João 14 também, verso 10, ele diz, não crê tu que eu sou o Pai, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim, antes é o Pai que está em mim que fez estas obras. Então, ele estava ali como Cristo, corporalmente, mas o Pai estava nele. Ele é o Pai. Mas só que o problema é o que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Diz assim, que nos quais os deuses deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí as pessoas ficaram ali cegas, literalmente cegaram suas mentes, eles não entendem mais a questão de um Deus único, que Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem. Olha que Hebreus capítulo 1, verso 3, ele diz que o Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa.
Então ele é a imagem de Deus, ele é o Deus vindo aqui. 1 João capítulo 5, verso 20, ele diz: estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Judas capítulo 1, verso 25, ele diz que é o Deus, ao único Deus nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Olha para os irmãos ver. Que Apocalipse capítulo 1, verso 11. Então vi um trono branco e o que estava sentado sobre ele. Quem estava sentado sobre o trono? Só poderia ser o rei. Quem é o rei dos reis apresentado na Bíblia? O que diz lá no Salmo 24? Não é Jesus? Abriu uma porta, né, para que entre o Rei da Glória? Não é Jesus Cristo? Apocalipse não falou que na sua coxa, lá capítulo 19, verso 16, no manto sobre a sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Só existe um Senhor, Deus e Rei, e o seu nome é Jesus. Então não há dois senhores, não há dois tronos, né? No céu existe um só trono, um só Senhor, e Ele é o mesmo Jesus Cristo. Não existe outro, né? Então, por mais que as pessoas queiram, às vezes, ficar aí querendo achar que tem, mas não vai haver outro Deus. Não existe outro Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 12, ele diz que digno é o Cordeiro de receber todo o poder, a riqueza, a soberania, a força, a honra, a glória e o louvor. Quem é o Cordeiro? Não é Jesus? Só Ele é digno de receber. Não existe uma pluralidade de pessoas divinas. Eu não posso atribuir uma honra, uma glória a Jesus Cristo e na minha mente eu ter que tem outro Deus, outro Senhor. Nós não lemos que existe Jesus Cristo, ele diz que foi dado a ele todo o poder. Então não pode. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E só podemos ver Deus na face de Jesus. Só vemos Deus na face dele. 1 João capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Olha o que 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ele diz: pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, a quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Então você vê Deus na face de quem? De Jesus Cristo. Então o que ele diz lá em capítulo 12, verso 45? Disse Jesus: quem me vê, vê aquele que me enviou, Deus o Pai. Porque os dois são uma só pessoa. Nós não lemos em Hebreus capítulo 1, verso 33, que o Filho é o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa? Colossenses 1 e 5, nós não lemos que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Você não lê em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, a parte B do versículo, Jesus Cristo é a imagem de Deus. Então você precisa entender, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo, que Jesus Cristo se apresenta para a humanidade em duas, a humana e a divina. Jesus Cristo e a sua natureza humana. Como homem, Jesus não era Deus. Ele era o Filho de Deus. Você tem que entender isso. Quando ele estava aqui, ele não era Deus. Ele era o Filho de Deus. Porque Deus não tem pai nem mãe. Jesus Cristo como o Filho tinha. Deus não nasce, Jesus Cristo como o Filho nasceu. Deus não cresce, Jesus como o Filho cresceu. Deus não precisa se alimentar, mas Jesus Cristo como Filho precisou. Deus não dorme, Jesus Cristo dormiu.
Deus não cansa. Jesus Cristo cansou. Deus é onipresente. Jesus Cristo, como filho, não era onipresente. Deus é onisciente, mas Jesus Cristo não era. Deus é onipotente. Jesus Cristo, como filho, não era. Deus não precisa orar. Jesus Cristo, como filho, precisava. Deus não morre. Jesus Cristo, como filho, morreu. Mas ele ressuscitou como Deus. Agora ele é o Deus. A Bíblia é clara quando diz que Jesus é o verdadeiro Deus. Em 1 João capítulo 5, verso 20. Vejamos como explicar isso. Jesus tinha duas naturezas, meus irmãos. A humana e a divina. Ao mesmo tempo, Jesus na terra em carne era homem e também era Deus. O único Deus, pois só existe um, né? Jesus, como Deus, teve pai, teve mãe, um homem normal. Mas como Deus, ele andou sobre as águas, uma coisa que um homem normal não fazia. Jesus, como Deus, ele dava ordens à natureza. Jesus, como Deus, ressuscitou mortos. Jesus, como Deus, curava os enfermos. Jesus, como Deus, via os corações e os pensamentos. Como Deus, perdoa o pecado. Ele, como Deus, ele era onisciente, sabia de todas as coisas. Deus sempre existiu, pois é Ele eterno princípio de toda a criação. Primeiro, no livro de João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele que é em Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, se Jesus foi o Criador de todas as coisas, agora eu te pergunto, quem era aquele em Gênesis capítulo 1 que fez todas as coisas? Colossenses capítulo 1, verso 16, parte B. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Há mais de 2012 anos atrás, Deus se manifestou da forma humana, vindo como filho, nascido de uma mulher, com o objetivo de dar sua própria vida para resgatar-nos do pecado. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Hoje, Ele está entre nós, conforme Ele nos prometeu em Mateus 28 e 20, que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso o próprio Deus está entre nós como o Espírito Santo que nos guia, nos orienta, nos conforta, nos livra, nos alegra, nos traz a salvação eterna. Veja alguns termos usados que não são encontrados nas Escrituras. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse termo é usado com muita frequência, porém não é achado na Escritura, na Bíblia Sagrada. Pois Deus é Pai. Deus Pai se acha escrito na Bíblia. Mas Deus Filho e Deus Espírito você vai achar escrito na Bíblia. Pois Jesus, como Filho, Ele não era Deus. Ele era homem. Ele era chamado Filho de Deus. Então não existe Deus Trino, não existe uma Trindade, né? Então existe um só Deus. Um só Senhor. Então por isso que a doutrina trinitariana ela não há base fundamentada na Bíblia Sagrada. E eu vou te falar por quê. Porque essa doutrina foi criada dentro do catolicismo romano. Aí você me diz, mas como pode? Pode. Quando 318 papas reuniram e fizeram ali um concílio chamado Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Mais tarde o credo anatasiano tornou a Trindade um dogma fundamental. Eles fundaram a doutrina da Trindade. Fundaram essa doutrina. Entre outras doutrinas, a doutrina da Trindade está ligada à doutrina da transubstanciação.
É a presença, o que é essa transubstanciação? É a presença real e não simbólica de Jesus na Eucaristia. Isto é, o pão se transforma na carne e Cristo é o vinho, se transforma no sangue de Cristo, literalmente. Neste concílio eles também criaram a doutrina da indulgência, que é a igreja, o padre, tem poder para perdoar pecados. Então ali os fiéis fazem as suas confissões, né? Que ali na hora que o pessoal vai ali e faça a sua confissão ao padre, e o padre diz: estão perdoados os seus pecados. Contrariando a Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre isso, que só Deus perdoa o pecado, é o que a Bíblia diz. Ali também eles criaram a mariolatria. É um culto prestado a Maria, destronando Jesus como Rei e Salvador, sendo que Jesus Cristo é o único digno de receber. A infabilidade do Papa, atribuindo ao Papa a infabilidade, isso é, o Papa não falha, não erra. Ou seja, colocando o Papa como um Deus. Ali também eles fizeram purgatório, um lugar de purificação das almas. E outros. Então isso foi criado ali, né? Então não tem como. Então como você vai acreditar uma trindade, em uma existência de três deuses, sendo que a Bíblia não dá a nós a liberdade de crer? Então eu não quero que você fique confundido, mas que você entenda o que a Bíblia tem dito e falado a nós. Porque a Bíblia fala que até os demônios creem, em Tiago capítulo 2, verso 19. Eles creem e as estremecem. Então eu quero te lançar algumas perguntas para você refletir depois. Em que você tem depositado a sua fé e sua confiança? Qual é o teu intercessor junto a Deus? A quem e em nome de quem tem dirigido suas orações? A quem você recorre nas horas difíceis da vida? Em que nome você foi batizado? Na Trindade ou no nome de Jesus? Quem é o único que pode te livrar do inferno? Qual é o único nome capaz de expulsar o demônio? Quem voltará a buscar a sua igreja? Olha o que em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Olha o que Jesus disse em João 14, 6, que Jesus ele é o caminho. Colossenses 2, 9, que nós lemos, porque em Jesus Cristo habita corporalmente a divindade. Por mais que as pessoas tentam explicar essa existência neste Deus, mas não há. Por isso, a minha palavra a você é esta: que você reflita sobre estes contextos da palavra de Deus, pois há um só Deus, Criador de todas as coisas. Então que Deus abençoe sua vida e que a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você, no nome de Jesus. Então que Deus te abençoe.